Agora, neste exato momento, você terá contato com as assombrações mais aterradoras. Vamos dividir este relato em duas partes, em 2 episódios. Eles são assustadores. Este é o primeiro. O que você faria se estivesse sozinho em seu quarto escuro e sentisse uma respiração profunda, um hálito gelado em sua nuca e ouvisse passos em sua casa durante a madrugada? E se visse vultos enigmáticos e objetos se mexendo sozinhos? Prepare-se para mergulhar no mundo dos assombrados, aterrorizados pelas assombrações, onde o inexplicável se torna realidade e o medo passa a ser sua companhia constante. Prepare-se para nunca mais olhar para trás, pois quando ousa entrar neste mundo, fica difícil fugir daqueles que já se foram para o além-mundo, mas ainda peregrinam em nossas vidas. Não há nada mais assustador do que sentir a presença de um fantasma, sem saber se ele está apenas observando ou planejando algo terrível. Neste episódio, José Orlando dos Santos irá nos relatar sua experiência, ou suas experiências. Foram vários os contatos fascinantes experiências. Vamos às assombrações fantasmagóricas. Prepare-se para arrepiar até os cabelos da nuca. Vamos direto ao assunto. Bom, vou perguntar a esse grande homem, essa figura importante, que é conhecido popularmente por Poeira. Poeira, desde quando você se lembra, quando é que começou a aparecer essas premonições, essas visões, esses sonhos em sua cabeça, em sua vida? Você tinha que idade? Você se lembra? Lembro sim, professor. É o seguinte, por conta disso eu tenho passado muitas decepções por conta de alguém criticar, dizer que é mentira, e às vezes me ofende porque é uma pura verdade que eu vejo, é umas coisas que às vezes eu fico, não acredito muito, sou uma pessoa religiosa. Você é evangélico, sou né? evangélico, só que eu vejo coisas, até na própria igreja eu vejo coisa. E lembro que, a sua idade, por conta disso que eu tinha 4 anos de idade, muitas pessoas não acreditam que uma pessoa com 4 anos de idade para hoje, com 60, está repetindo uma coisa que parece que foi agora. Eu lembro que a gente estava eu e mais 2 irmãs, mais 3 irmãs. E você tinha 4 anos? 4 anos de idade. Você e mais 3 irmãs? Mais 3 irmãs. Isso aí foi quando eu vi a primeira coisa que minha mãe pedia, quando eu saía, pedia para a gente não abrir a porta. E ficava uma janela aberta, e com essa janela aberta eu presenciei um ser, que eu não sei o que foi, chegando na janela. Era como uma sombra, como um vidro, que não dava para saber a cor. Eu sei que era uma coisa escura, tinha um chapéu na cabeça. Olhava para dentro de casa e eu via, minhas irmãs não via. Eu ainda saía fora para poder ver essas coisas, o que foi isso, e não consegui ver mais. Ele era de vidro? Como parecendo um vidro transparente. Transparente. Era tipo uma sombra que chegava e olhava e eu conseguia ver. Pela janela. Pela janela. Ele usava óculos, chapéu? Não. Ele usava chapéu? Só uma sombra com chapéu na cabeça. O chapéu, você tem uma ideia assim como é que era? Era redondo, era para frente? Chapéu grande, chapéu normal, agora chapéu grande. Como esse povo antigamente usava chapéu com parasol e tal, chapéu grande. Ele olhava para você? Olhava e olhava direto para mim e se afastava e se saía. Interessante. Isso você tinha 4 anos? 4 anos. Certo. Mas no caso,
sua mãe pediu para você não comentar com ninguém essas coisas. Quando eu falei, disse, mãe, quando ela chegou, disse, mãe, a gente estava aqui dentro e chegou uma pessoa na janela aqui, que não era uma pessoa, e eu via tipo uma sombra, olhava para dentro de casa, olhava para mim e saía. Aí ela pediu para não contar a ninguém, que ela sabia mais ou menos alguma coisa que era, né? E essa casa era falada. Era falada. Era essa falada. casa que você morava? Era um nome apelidado como Casa Velha. Casa Velha. Casa era na Velha. zona rural? Zona rural. Na roça? Morava você, 3 irmãs e sua mãe? Minha mãe. Com 4 anos isso apareceu? 4 anos. Mas você teve algum sonho, alguma premonição em que você conseguiu livrar alguém? Porque você sonhou e você antecipou, quando foi no outro dia ou na outra semana, você conseguiu ajudar e evitar que acontecesse algo? Num momento não, por o seguinte, porque nessa mesma casa que a gente morava, eu lembro que um tio meu chegou e subiu no pé de jaca colado na casa. E eu fui para debaixo do pé de jaca. Eu senti que ia cair uma jaca na minha cabeça. Parece até uma conversa de um pescador mentiroso, mas eu senti, eu baixei e botei a mão na cabeça, como que eu queria aparar aquela jaca. E a jaca madura caiu na minha cabeça. Você sentiu? Senti, eu baixei e botei a mão na cabeça. Quando eu botei a mão na cabeça, eu recebi a jaca madura na cabeça. A jaca esbagaçou toda e quando eu acordei, estava em casa. Que as meninas foi e chamou minha mãe. E minha mãe veio correndo e tal, e eu lembro que eu ainda escarrava sangue. E meu tio tinha se saído, desceu do pé de jaca e correu. Ele pensou que tinha me matado. E eu senti que algo ia cair na minha cabeça, eu baixei, botei a mão em cima e fiquei. Aí a jaca veio e bateu na minha cabeça. Agora, você teve algum sonho que algum parente seu ia morrer, ia ter um suicídio, um enforcamento ou alguma coisa, e você sonhou e você evitou? Eu sonhei, isso aí eu já bem pra cá pra frente, mais eu com meus 10 anos de idade. Já tinha 10 anos, esse sonho agora que você vai relatar. E eu sonhei que minha mãe, ela se enforcava, ela entrava no mato, tirava um cipó e se enforcava. Eu não sabia o motivo, mas eu sonhei que ela se enforcava. Então, repetindo, então você sonhou que sua mãe entrava no mato, tirava um cipó, e que é uma corda orgânica, né? E se enforcava. Se enforcava. Você sonhou. E quando foi no outro dia, eu fiquei atribulado com aquilo. E aí comecei seguindo ela. Comecei tucaiando e onde ela ia, eu ia. E você não contou a sua mãe? Não. Você começou a tucaiar a sua mãe. Quando ela entrava... Porque tudo, sai menino, tal, essas coisas, tal, sai menino. Aí eu cheguei e comecei seguindo ela, tal. Quando ela mandava eu fazer alguma coisa, pega água pra mim, eu ia correndo pra poder tucaiar. Aí ela chegou uma hora, ela pegou a faca e se saiu pelo fundo da casa. Aí eu cheguei e eu pensei, eu digo, vai ser agora. Já que ela pegou a faca, ela vai se matar agora. Ela não sabia de nada, eu segui. Ela estava me despistando, mandava sempre você fazer alguma coisa. Quando eu via ela, eu me escondia atrás da moita também, só que ela me vendo e eu pensava que ela não estava me vendo. Aí quando chegou em um certo lugar, eu perdi ela, que ela entrou numa moita, eu perdi ela. Ela desceu uma rampa e, por sorte dela, ela encontrou um pezinho de caju, e achou um caju e chupou o caju. Aí ela, na hora que ela chupou o caju com o pigarro deu tosse. Aí ela começou a tossir, eu gritei, mãe, eu tô lhe vendo. Aí eu fui para junto dela, ela e tal, aí a gente subiu. Quando chegou em casa, ela disse, eu não me matei hoje por causa de você. Aí, isso aí depois eu vi juntando as coisas, eu dizendo, meu Deus, o que é isso? Mas vou lhe fazer uma pergunta. Agora, por que sua mãe, ela queria se matar? Porque tinha você com 10 anos, um menino bacana. Tinha mais 3 meninas. Mais 3 meninas. Por que sua mãe queria se matar? Ela morou com uma pessoa, segundo ela gostava muito. E essa pessoa se saiu dela deixando um irmão meu na barriga. Ela achou que ela não tinha condições de criar mais um na barriga. Ela disse, eu sei o que é que eu vou fazer. Eu me mato e vocês, alguém toma conta. Inclusive ela falou com um tio meu, um irmão dela depois. Disse, eu ia me matar e você tomava conta de meus filhos. E ela ia se matar mesmo. Foi você com sonho, você antecipou e ajudou a sua mãe. Ajudei ela e ela sempre falava, ela dizia assim, eu não me matei por causa de você. Incrível, né? Isso é uma bênção. Poeira, você morava na zona rural, conforme você falou, e naquela época tinha televisão, muito rara, era difícil uma televisão, né? Você assistia a televisão? Como é que é? Antigamente, quando... Acho que eu já lhe falei, essa pessoa comprou uma televisão em São Paulo e quando botou na região, essa televisão botava do lado de fora e os vizinhos todos vinham assistir televisão. Na roça? Na roça. Aí era uma parte grande, o povo na roça tinha terreiro. Terreiro.
Aí botava a televisão na porta e todo mundo no terreiro. Só que a televisão é de dia, né? A gente olha para a televisão e é de dia. Quando eu olhei para trás era de noite. Todo mundo foi embora, só estava você. Tava um bocado de gente assistindo ainda, mas para o meu local só tinha eu. A distância do lugar da TV para sua casa era longe. Tinha que passar por mato e tudo. 2 quilômetros. 2 quilômetros de Só mata. que já tinha asfalto. Asfalto o carro não passava ainda, passava pela estrada velha. Estava indo aí inaugurar a estrada. A estrada já era asfalto. E aí eu peguei 2 pedras, arma de menino, né? Batendo em cachorro, para mim eu só ia encontrar o cachorro. Inclusive quando eu cheguei na pista, eu dei de cara com um bezerro dessa cor. Dessa cor. Um bezerro marrom. Marrom. Bezerro mais ou menos 1 metro, 1 metro e pouco. Só que ele também mais ou menos 1 metro e pouco. E eu notei que ele tinha os olhos como chama de fogo. Os olhos vermelhos. Bem vermelho. A orelha dele era grande ou pequena? Pequena para cima. Para cima, a orelha pequena. E só que dava para ver que era um bezerro. A orelha pequena e o casco dele dava para ver que era tipo um ferro. Então, os pés eram de ferro. De ferro. O casco era de ferro. Eu notei porque era de ferro? Porque quando eu dei uma passada para trás de costa, com medo dele, ele também deu uma para frente e trincava no chão. Como é que era o som? Trim. Aí fazia prim, tipo como a gente toca um ferro no chão. Sim. Cada passada dele fazia troco. Você dava uma para trás, ele uma para frente. E fazia esse som. Trim. Com esse andado meu, eu andei quase 2 quilômetros de costa. Porque a pista é grande e eu de costa, e eu pensava, se eu correr, ele vai me pegar. Se eu virar as costas aqui, ele vai me pegar. E as pedras estavam na mão? Eu com pedra na mão, eu confiando nas pedras. Aí, quando eu cheguei em casa, na minha casa, tinha um paredão, 1,5 metro mais ou menos de altura. Aí, quando eu parei, ele, uma distância de uns 5 metros, ele também parou. Ele não chegava perto de mim, ele também parou. Aí eu olhei pro paredão e pulei em cima do paredão. No que eu pulei em cima do paredão, ele fez uma curva quadrada. Ele não fez uma curva como que ele fosse... redonda. Não. Como se ele não tivesse junta, né? Ele fez a curva quadrada e com um passo pequeno, assim, ó, cotró, 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 cotró. Aí fez de novo, cotró, 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 cotró. E eu fiquei escutando a marca, a pisada. Cotró, 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 até quando acabou o som. Aí foi na hora que eu entrei em pânico, que ele não estava mais de junto de mim. E aí corri. Bati na porta de costa e batendo, e mãe, 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 mãe. Agora eu lhe pergunto, por que isso? E às vezes a gente fica sem resposta. Às vezes a gente vê as coisas e... Enigmas do além. Nós somos enigmas do além. Veja, é interessante, a gente vai continuar esta conversa. Essa do bezerro, para mim, foi fantástica. Fantástica mesmo. Eu acredito piamente no que você está me dizendo. Teve essa premonição da sua mãe, o sonho que você teve e evitou que sua mãe se suicidasse, se enforcasse. Teve essa do bezerro, né, que foi fabulosa. Teve essa da jaca, que você disse assim, a jaca vai cair, você se protegeu. E a jaca bateu na sua cabeça. Foi uma jaca mole, madura. Jaca mole, só que me desmaiou. Você gosta de comer jaca hoje? Também, ainda. É interessante. Agora, vem cá. Também teve esse homem de vidro, né, que... Você tinha 4 anos de idade, hoje você tem 60, vai fazer 61, então tem 56 anos isso, mais de 56 anos. Mais de 56 anos. Né? Você viu esse homem de vidro com esse chapéuzão na cabeça? Eu lembro normalmente. Lembra como se fosse hoje? Lembro normalmente. Certo. E essa sua premonição, esse seu sonho, que eu acho ele muito legal, muito bacana, esses seus pressentimentos. Você tinha um grande amigo seu, ou tinha ou tem, você já teve amigo ou amiga que você pressentiu que iria morrer ou que iria ter um acidente? Porque geralmente isso acontece. Acontece. A gente tem um pressentimento de que vai perder um amigo e perde, certo? Você também já teve esse tipo de pressentimento? Já. Um grande amigo meu que hoje ele está morto, inclusive foi nesse dia mesmo. Ele morreu cerca de 11 horas da manhã. E de 8 horas da manhã até esse horário de 11 horas eu comecei a passar mal. Eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que ia acontecer, se era com ele, que era com alguém, e eu comecei a passar mal. E comecei a dar pontadas muito fortes na cabeça. E aí eu estava em um local próximo à casa dele e fui para minha casa. Quando eu chego na minha casa eu vi um tombo de um acidente de carro. Você pode imitar o som que o senhor viu? E quando eu vi aquele negócio feio, pá!
Aí, no carro dele tinha um nome no fundo, que a filha dele era vereadora, candidata a vereadora. Já foi vice-prefeita e tal. E é vereadora atualmente. Vereadora. Aí eu vi esse tombo. Quando eu cheguei lá, o carro dele virado e ele caiu na pista. Aí eu voltei, virei para o pessoal. Ele estava caído na pista. Na pista. Aí eu virei para o pessoal e disse, olha, foi Antônio Messias. E aí correu mais gente, pessoas que eram conhecidão dele. Correu mais gente, quem tirou foi eu, do meio da pista. Eu mesmo ainda fiz uma coisa assim, como tipo uma perícia que alguém faz. Eu disse, como foi que aconteceu isso? Um cara bom motorista, num Fusca, num lugar desse aqui, acontecer isso. Aí eu vi um cigarro aceso da hora, adiante, cerca de uns 100 metros, tinha um carro parado, que o carro veio junto com ele, parou lá adiante da Natulab. Parou lá adiante, ficou espiando. Aí eu notei o seguinte, ele foi acender o cigarro, o carro cortou ele se assustou. O carro dele, o Fusca, fez isso no capim, ele tirou da ribanceira e capotou na pista. Ele ia cair na ribanceira. Aí ele tirou da ribanceira e caiu da pista. Nisso, o cigarro aceso da hora estava aceso no meio da pista. E ele caiu também no meio da pista. Aí eu disse, com certeza esse carro fechou ele, alguma coisa, e ele... Na hora que ele ia acender o cigarro, estava acendendo o cigarro e aconteceu esse acidente. Só que acontece o seguinte, eu estava pressentindo isso antes, 3 horas antes, até o momento que depois que aconteceu o acidente, que eu peguei ele, tirei da pista, ainda levamos para o hospital, mas não teve mais jeito, aí a dor de cabeça passou. Então foi isso que... Depois a dor de cabeça passou. Então, na maioria das vezes... quando vai acontecer algo, você sente? Muitas vezes até em casa e tal, não consigo dormir. Às vezes quando é no outro dia, quando tem alguma coisa acontecendo com alguém da família, algum amigo próximo tal, eu não consigo dormir. E aí eu obrigado a orar, chamo Simone pelo mesmo jeito. Esposa, que também é evangélica. Também é evangélica. Aí a gente às vezes, a gente tem um grupo de oração para qualquer horário, aí bota mensagem, bota alerta, para poder todo mundo entrar, fazer uma corrente de oração, para que esse mal venha. Agora, uma coisa que até hoje eu ainda não consigo, não sei se é uma visão de Deus, uma coisa que eu trouxe de lá, uma coisa que achei. Inclusive, uma irmã minha teve um problema, ela começou a ter ataque epilético, isso na idade que eu tinha de 4 anos, voltando um pouco atrás, e minha mãe foi na casa de uma espírita, procurar saber. Uma rezadeira, né? Aquela rezadeira, né? Uma rezadeira. E quando chegou lá, disse foi uma obra que botaram para o menino. E só que chegou lá, não pegou no menino, pegou na menina. Aí minha mãe perguntou por que não pegou no menino. Disse o menino era diferente e quem foi botar o negócio pro menino não conseguiu, pegou na menina. Eu não me esqueço disso também. E minha mãe dizia, ó, quando você vê as coisas, você não conta para ninguém. Minha mãe tentava porque segurar. Às vezes, quando a gente conta, as pessoas começam a zombar da gente, diz que a gente tá doido. Termina, a gente maltrata até não sabe o que, né? Aí fica ruim. Agora, sobre essa questão de você sonhar também, que você já contou esse sonho, que eu achei legal, muito simbólico, com sua mãe, mas teve com algum amigo, assim, que você foi lá avisar que tinha alguma coisa dentro de casa que não já tinha? Você pode relatar isso? Tenho um amigo e tem muito tempo não. Tem pouco.